Bom, em primeiro lugar, eu queria agradecer imensamente a disponibilidade da professora Mônica Freitas por aceitar vir aqui falar um pouquinho sobre sua experiência e nos brilhar, nos orientar com algumas informações sobre a cooperação científica Brasil-Alemanha, da qual ela tem bastante experiência, né? A professora Mônica Santos de Freitas é professora adjunta do Instituto de Bioquímica Médica, aqui da UFRJ. Foi Ambassador Scientist da Fundação Alexander von Humboldt, não sei se eu falei certo, no Brasil de 2014 a 2020, possui graduação em Ciências Biológicas, modalidade médica aqui pela UFRJ, mestrado e doutorado em Química Biológica, também aqui pela UFRJ. Realizou pós-doutorado na Alemanha também, no Leibniz Institute für Molecular Pharmacology, não sei se está certo, em Berlim, na Alemanha, na área de ressonância magnética nuclear de sólido aplicada a biomoléculas. Atualmente desenvolve seus projetos de pesquisa do Centro Nacional de Biologia Estrutural e Bioimagem, Senabio, onde está localizado o Centro Nacional de Ressonância Magnética Nuclear Giri Jonas, e apresenta como linhas de pesquisa a determinação de estrutura de proteínas de membranas, grandes complexos moleculares e desenvolvimento de plataformas vacinais baseadas na estrutura. Então, muito obrigada, Mônica, muito obrigada por ter aceito participar do nosso seminário aqui. Pessoal, quem quiser fazer perguntas pode colocar no chat, ou então, que depois a gente pode fazer, ou então abrir o microfone ao final, né? Não esqueçam de colocar aqui ao lado o nome, o DRE e o curso, né, de vocês, para registro da presença. Então, Mônica, passo a palavra a ti, eu vou deixar a minha câmera desligada aqui. Enquanto isso, o Danilo e o Alexandre vão fazer a parte de Libras para a gente, tá? Muito obrigada, Mônica, a palavra é tua. Obrigada, Patrícia. Eu gostaria de agradecer o convite. Para mim é sempre uma enorme satisfação poder apresentar oportunidades, falar um pouquinho das oportunidades que eu tive e que eu considero que vale a pena transmiti-la, né, a outras pessoas para que elas também possam ter essas oportunidades, tá? Eu decidi falar apenas de duas fundações, uma é a fundação e outro é uma grande unidade, né, que é o DAD, que é a maior via de intercâmbio alemã, né? Então, eles têm intercâmbio com o mundo inteiro, e daí eu vou falar um pouquinho dessas duas, né? Eu atualmente, como a professora Patrícia mencionou, né, eu sou professora aqui do Instituto de Bioquímica Médica, mas eu estou sempre bastante envolvida nessa parte de internacionalização. Eu sou a gestora, na verdade, eu sou a coordenadora geopolítica da UFRJ com a Alemanha, né? Então, vocês podem entrar no site da Superintendência Geral de Relações Internacionais, lá, inclusive, vocês conseguirão ter acesso aos vários coordenadores de relações internacionais de várias unidades, tá? Eu vou mencionar alguns programas aqui, mas existem vários outros, né? A Alemanha, ela é um país que investe bastante em pesquisa e ela está sempre querendo cooperações, né? Então, a gente tem bastante cooperações com universidades na Alemanha e a tendência é sempre a gente tentar ampliar esse número, né? Então, eu vou começar falando, né, da Alexander von Humboldt, porque eu fui embaixadora científica da fundação, como a professora Patrícia falou, e para mim foi uma enorme satisfação ficar por 6 anos como embaixadora. Eu vou mostrar depois para vocês os contatos dos novos embaixadores, porque caso vocês tenham dúvidas, obviamente vocês podem me procurar, mas nós temos embaixadores, né, que eles estão sempre recebendo informações da própria Fundação Alexander von Humboldt, e para eles será um prazer poder ajudar também, tá? A Fundação Alexander von Humboldt, ela é bastante importante, é uma fundação de grande prestígio, não somente na Alemanha, mas mundialmente falando, tá? Eu não sou funcionária da Fundação Alexander von Humboldt, mas como Humboldtiana, nós somos todos considerados embaixadores, digamos assim, né? Em relação
apresentar todos os programas existentes na Fundação. E eu vou apresentar para vocês aqueles programas que são mais interessantes para os brasileiros, tá? Bom, eu vou falar um pouquinho, eu peço desculpas, essa é uma apresentação que a própria Fundação disponibiliza para a gente, eu fiz apenas a inclusão de alguns outros pontos que eles me passaram, tá? Então, um grande ponto, né, em relação à Fundação Alexander von Humboldt, é que uma vez que você consiga um fomento, um auxílio da Fundação, ele é para a vida toda, né? Então, a gente fala que uma vez Humboldtiano, sempre Humboldtiano. E isso é muito verdade, né? Eu costumo solicitar bastante os auxílios da Fundação Alexander von Humboldt. Por exemplo, agora eu estou para receber um pesquisador da Alemanha no meu laboratório e eu vou solicitar a verba para a Fundação para que o pesquisador venha para o meu laboratório. Eu vou falar algumas dessas oportunidades para vocês, né? Nós temos uma rede muito ampla, né, de aluminais, de ex-bolsistas, né, no mundo todo, e essa rede todo mundo tem acesso, porque você pode entrar na página da própria fundação e você consegue acessar todos os Humboldtianos, as áreas em qual universidade eles estão, tá? Nós temos sempre atualizações em relação aos próprios Humboldtianos, né? E as áreas de interesse desses Humboldtianos são múltiplas, tá? Então, não existe uma especificação efetiva por área, tá? E nós temos, como eu falei, no mundo todo. Geralmente, o que a gente tem são programas que atendem a diferentes, digamos assim, não faixa etárias, mas fases da carreira do pesquisador, né? Então, se você é um pesquisador jovem, até 4 anos após ter defendido o doutorado, né? Você vai aplicar para um grupo de auxílios. Se você já passou de 4 anos, mas está abaixo de 12 anos, você vai aplicar para outro grupo. Aí existem, por exemplo, outros auxílios envolvendo proteção climática, pessoas que querem se envolver com a parte mais de política, né? Aí a gente também tem o auxílios, que é do chanceler, né? Que é mais específico, tá? Então, existem vários tipos de auxílios oferecidos pela Fundação, e eu vou destacar mais para frente aqueles que são bem específicos aqui para nós brasileiros, tá? Então, tanto a gente pode apresentar uma proposta para a Fundação para que ela dê o suporte financeiro para que a gente vá, né, para a Alemanha, como depois que você recebe esse auxílio financeiro, né, você também consegue trazer pesquisadores da Alemanha para o seu grupo, né, com auxílio da própria Fundação. Tá? Eu já trouxe um pós-doc para trabalhar comigo por 2 anos, totalmente pago pela Fundação Alexander von Humboldt. Tá? O principal, quando você apresenta, né, o seu projeto de pesquisa, o importante é você próprio, né? Não é o seu projeto de pesquisa, mas sim a sua excelência acadêmica. Então, o que você fez ao longo de toda a construção, né, da sua carreira até aquele momento, né? Você publicou artigos, ganhou prêmios, participou de comunicações científicas, o que você fez, né, que te destaca em relação aos seus pares, né? Isso tudo é avaliado, obviamente, que é necessário submeter um projeto de pesquisa que vai ser avaliado, porque durante o período que você for ficar na Alemanha, você vai ter que apresentar, né, você vai ter que executar um projeto de pesquisa. Então, isso tudo é bastante importante. Mas diferente, por exemplo, de uma agência de fomento, onde o projeto de pesquisa ele tem um peso muito grande, aqui o peso está mais em cima da própria excelência acadêmica, né? Porque se parte do princípio que você tem tudo que precisa contigo, né? Consigo. Então, você consegue ir para qualquer laboratório, desde que você tenha o conhecimento, você tenha aquela expertise e toda aquela formação necessária para a execução de um projeto, tá? Então, o projeto, ele é livre de livre escolha de quem estiver aplicando, obviamente que você tem que conversar com o pesquisador com quem você irá trabalhar, tá? Isso você pode procurar, inclusive, na rede de contato,
né, que tem disponível na própria fundação. Eu vou mostrar algumas formas também de você procurar pesquisadores, né, com quem vocês poderiam trabalhar. A minha busca, né, eu já sabia o que eu queria fazer, que era ressonância magnética nuclear de estado sólido, e eu já sabia, olha, eu quero ir para esse local porque ele é muito bom. Eu escrevi para o pesquisador, chefe do grupo, eu já encaminhei meu currículo, falei que eu gostaria de fazer, e daí surgiu a oportunidade de aplicar para a Fundação Alexander von Humboldt, tá? Então, esse é um ponto também bastante importante, porque ele é bastante livre. Um outro ponto importante, como eu mencionei anteriormente, a Fundação ela contempla, né, várias áreas do conhecimento. E não existem cotas para essas diferentes áreas, tá? Não existem cotas para países específicos, tá? Então, todos concorrem amplamente, tá? Então, isso é bastante importante, né? Porque justamente o próprio pesquisador ele vai ser responsável pelo sucesso, né, da sua aplicação, tá? Então, aqui, inclusive, nesse terceiro item, né, eles colocam assim, we support people, not projects. Então, é efetivamente isso, tá? Aqui, quem está sendo efetivamente avaliada é a pessoa e não o projeto, tá? Então, isso é muito bom. Então, aí eu sugiro para os mais jovenzinhos, né, que estão lá pensando em um dia sair para poder fazer um pós-doc, já ir dando o máximo de si, né, para que tenha um bom currículo, né, que possa apresentar na hora de fazer um processo seletivo como esse. Bom, aqui eu só estou mostrando um pouquinho, né, de como o financiamento recebido pela própria Fundação Alexander von Humboldt, tá? 93% do valor que ela recebe vem do governo, né, federal, tá? E aqui a gente tem as múltiplas, os múltiplos parceiros da própria fundação, tá? Então, isso é bastante importante, porque aqui a gente vê, né, que a área da saúde, o Ministério da Saúde, desculpa, o Ministério da Educação, e de pesquisa, ele investe bastante, né, 48,7% desse montante. Então, são por volta de 173,3 milhões de euros, né? Isso foi de 2023, tá? Isso daí foi a quantidade investida, né? E eles conseguem, assim, dar continuidade aos projetos propostos dentro da fundação. Então, aqui eu mostro para vocês, né, o Alexander von Humboldt, né, que é um explorador, é um pesquisador, um geógrafo, né? Eu posso dizer que ele foi quem iniciou a área da geografia, né? Então, existem livros, eu tenho aqui na minha sala, se alguém se interessar algum dia eu posso emprestá-lo, tá? Mas ele foi o tipo de pessoa que, na verdade, a fundação ela tem bastante o espírito do próprio Alexander von Humboldt, né? Então, ele mantinha contatos, mantinha sua rede de pesquisa, tinha sempre ideias muito interessantes para serem implementadas, né? E era tudo nesse estilo, né? De você cooperar para conseguir avançar nos seus estudos, né? E só abrindo um parêntese, né? A gente já fez um levantamento aqui na UFRJ, né? E qualquer um pode fazer, né? Vocês têm acesso ao Saival, que está disponível no intranet da UFRJ. Vocês podem ver, né? Quando a gente tem cooperações sendo realizadas, o impacto dos nossos trabalhos científicos são ampliados, né? Então, as cooperações científicas, elas são muito importantes para o desenvolvimento, não somente pelo fato de você estar pegando pessoas de áreas próximas, mas cada um com a sua expertise, somando, né? Então, você tem um efeito sinérgico em relação a isso. Então, isso vai muito no sentido, né, do que pensava o próprio Alexander von Humboldt e a própria fundação. Ela segue esse pensamento, né? Então, um pensamento científico, um pensamento visando a excelência acadêmica, um pensamento pensando em fazer cada vez mais cooperações, ampliando a rede de contatos, tá?
E aí, é claro, você tem um ponto bastante interessante, que as ideias são super importantes, né? Então, você tem perguntas que você quer procurar respostas, algumas são mais desafiadoras que outras, mas nem por isso elas têm que ser deixadas de lado. Então, a ideia é que a gente consiga sempre, obviamente, numa rede de contatos de confiança, né? Você ampliar o conhecimento daquele tema. Tá? Aqui, só para trazer alguns números para vocês, né? Anualmente, a Fundação ela fornece 950 auxílios, isso no mundo inteiro. Tá? Existem mais de 140 países que têm Humboldtianos, ou seja, pessoas que receberam o auxílio da Fundação Alexander von Humboldt, e anualmente você tem por volta de 2.300 pessoas na Alemanha, né, participando, fazendo um pós-doc, um trabalho mais sênior, né? Vocês vão ver que tem vários tipos de bolsas. E no total, né, pensando mundialmente, nós temos por volta de 30 mil Humboldtianos, né? Pessoas que já foram contempladas com a bolsa da Fundação Alexander von Humboldt. A cada ano, eu fico sempre surpresa, né? Tem um Humboldtiano que está ganhando um prêmio Nobel, né? Então, eu diria que é uma das fundações, ou seja, de fundações que fomentam pesquisa, que mais tem ganhadores de prêmio Nobel no mundo, né? Então, isso também aumenta, obviamente, o prestígio da fundação, né? Já que ela consegue agregar muitos pesquisadores de excelência, tá? Nós tivemos o do Chris Piart, né? A francesa, ela é Humboldtiana, né? Ela ganhou um professorship da Fundação Alexander von Humboldt. Além disso, a própria fundação, ela fomenta conferências, justamente para trazer os Humboldtianos juntos, para que eles possam discutir diferentes temas. Essas são reuniões que eu sempre gostava muito de participar, porque eu me encontrava com físico, com geógrafo, e nós conseguíamos conversar sobre assuntos diversos, né? E você conhecia outras pessoas, um pouquinho mais da cultura, de pessoas de outros países. Então, era sempre muito rico, né? Não somente na sua área de conhecimento, mas você tinha uma conversa ampla com pessoas de outras áreas de conhecimento, tá? E nós temos associações de ex-bolsistas, que são os Humboldt Alumni, né? Nós temos a nossa aqui no Brasil, que é o Clube Humboldt do Brasil. Eu sou vice-presidente do Clube Humboldt do Brasil, atualmente é o professor Roberto, lá da PUC do Rio Grande do Sul, o presidente, tá? E a nossa ideia é justamente que aqui no Brasil a gente consiga continuar mantendo os Humboldtianos unidos, trocando informações, cooperando em projetos, e para isso também a própria fundação, ela nos fornece auxílio, né? Então, existe um auxílio que é para realizar Humboldt Colleagues, aonde a gente pode receber até 40 mil euros para poder fazer o evento científico, aonde você tem que convidar não somente Humboldtianos, mas você também convida estudantes promissores, né? E você convida também pesquisadores que não são Humboldtianos. Então, a ideia é que a gente tenha um terço dos presentes no evento sendo Humboldtianos, um terço estudantes e um terço outros pesquisadores, professores, né? Então, a ideia é para aqueles que não conhecem a Fundação, eles passam a conhecer, né? E para os Humboldtianos, eles mostram, né, as oportunidades da própria Fundação Alexander von Humboldt, além de ampliar a sua rede de contato. Em 2008 a 2018, eu fiz uma reunião com o tema, né, a temática era Ciências da Vida, eu fiz aqui no Rio de Janeiro. Eu consegui convidar pesquisadores da Alemanha, da Argentina, do Chile, de vários países, e também permitir que eles trouxessem um estudante, né, promissor, um estudante que se destacasse, e com tudo pago, né? Então, é um evento que ele é completamente gratuito. Nós também conseguimos o auxílio da CAPES, aqui no Brasil. Então, foi um evento completamente gratuito aqui no Rio de Janeiro, aonde várias cooperações foram iniciadas. Então, foi um
um evento bastante produtivo, né, pelo ponto de vista científico e cultural também, já que nós tínhamos pessoas de diferentes nacionalidades trocando informações. Então, eu recebi bastantes elogios em relação a esse evento, e a gente está pensando em fazer agora um do Clube Humboldt, né, em breve. Bom, as oportunidades são múltiplas, né? Quando eu fiz a minha aplicação para Alexander von Humboldt, eu não conhecia a Fundação Alexander von Humboldt. E daí eu ia para a Alemanha, mas eu ia aplicar para um outro auxílio, um auxílio americano, na realidade, e daí um colega meu de universidade falou, Mônica, existe um auxílio da própria Alemanha, chamado da própria fundação, né, Alexander von Humboldt, que você poderia aplicar. E eu não sabia que era um auxílio que poderia ser difícil ou fácil, né? Eu simplesmente propus para o meu futuro supervisor, né, a aplicação para o auxílio, né? Mas naquela época eu praticamente não conhecia, né? Na verdade, eu nunca tinha ouvido. Hoje em dia, não. Hoje em dia, a gente consegue ter acesso maior a isso, porque existe uma cooperação entre a Alexander von Humboldt e a CAPES. Então, isso aumentou bastante a visibilidade e também por termos agora os embaixadores, né? Então, isso daí facilitou muito o acesso à informação e aumentou, ampliou, eu vou mostrar depois para vocês alguns dados, ampliou a oportunidade dos doutorandos, né, tomarem conhecimento antes da defesa até, para que eles pudessem aplicar para essas oportunidades. Então, existem auxílios tanto para alemães quanto para estrangeiros, né? Então, os alemães, eles podem aplicar para saírem da Alemanha e irem para um outro país, mas aí, necessariamente, nesse país tem que ter um Humboldtiano, tá? E tem a aplicação que é de uma pessoa que não é alemã, que vai para a Alemanha, tá? E existem categorias, né? Então, existe o pós-doc e existe o pesquisador experiente, que tudo vai depender do tempo de defesa de doutorado. Então, aqui eu trouxe alguns programas para vocês verem, tá? Então, aqui nós temos os programas de pessoas que estão fora da Alemanha, então são pessoas que, por exemplo, são do Brasil, Estados Unidos, qualquer um outro país fora da Alemanha. Então, nós temos o período, né, de pós-doutoramento para ele fazer lá na Alemanha. Então, um requerimento é que ele tenha até 4 anos após a defesa, então se ele ultrapassar, por exemplo, 4 anos e 2 meses, ele já entra numa outra categoria, né, que seria a categoria de pesquisador experiente. Então, vocês têm que se organizar para que vocês consigam cumprir os requerimentos de cada período, né? Quando eu fiz, ainda não existia esse convênio, né, esse acordo, essa cooperação entre CAPES e Alexander von Humboldt. Então, eu apliquei para o George Foster Research Fellowship, né? Então, esse daqui é um fellowship que ele é bastante aplicado para países em desenvolvimento. E para mim era interessante, porque eu tinha várias facilidades na hora de voltar para o Brasil, como, por exemplo, receber um suporte de retorno, né, para poder iniciar o meu grupo de pesquisa, ganhar recursos para comprar equipamentos. Então, eu tinha direito a vários recursos que, para mim, era bastante vantajoso aplicar para o George Foster Research Fellowship. Mas existe também o Humboldt Research Fellowship, e hoje em dia tem o que a gente tem com a CAPES, né, que é a CAPES Humboldt Research Fellowship, que eu vou mostrar para vocês, tá? Existe para pesquisadores que já ultrapassaram esses 4 anos, eles podem aplicar, né, caso eles tenham até 12 anos após a defesa do doutorado, eles também podem aplicar, só que agora como pesquisadores experientes, e por serem pesquisadores experientes, existem requerimentos extras, né? Então, espera-se que você tenha uma carreira acadêmica equivalente a um professor já, né? Que você tenha orientações, você tenha artigos compatíveis, né, com aquele período. Então, o modo como é analisada aquela aplicação é um pouquinho diferente
do modo como se olha a aplicação de um postdoctoral researcher. Tá? E existem algumas outras aplicações, muitos desses são prêmios. Então, na verdade, você precisa ser nomeado por um alemão para poder ganhar esse prêmio. Então, tem uns que são bastante interessantes, por exemplo, o Max Planck Humboldt Research Award, né? Nós temos alguns brasileiros que já ganharam esses prêmios, tá? Precisa ser nomeado, e tem alguns que dependem do tempo após o doutoramento, né? Por exemplo, esse Friedrich Wilhelm Bessel Research Award também necessita, né? São 18 anos após a defesa do doutorado. E tem alguns outros prêmios que são pelo reconhecimento internacional daquele pesquisador. Nós já tivemos pesquisadores, por exemplo, da Universidade Federal de Minas Gerais, que ganharam o George Foster Research Award, tá? Então, nós temos aí alguns brasileiros, mas nós não temos tantos, a gente precisa ter aí mais indicações, né? E para um pesquisador que vem da Alemanha para o Brasil, como eu mencionei, ele também pode ser novo, né, até 4 anos, novo em termos científicos, né, em termos de carreira, não existe uma limitação de idade, tá? A limitação aqui é pelo tempo de doutoramento, tá? Então, o pesquisador que tem até 4 anos após o doutoramento na Alemanha, ele pode entrar em contato com o Humboldtiano, que está fora da Alemanha, para ele poder fazer esse período de pós-doc com ele, ou para ser também pesquisador experiente, tá? Então, no Brasil, a gente tem, é específico, né? O brasileiro ele não pode aplicar diretamente para Alexander von Humboldt, como eu fiz no passado. Hoje em dia, a aplicação ela é totalmente feita através de CAPES Humboldt, tá? E nesse sentido, o pesquisador, existem 2 chamadas, vocês podem entrar no site da CAPES, CAPES Humboldt, e vocês verão lá as chamadas. Eu coloquei aqui, né, tem essa chamada aqui, que começou dia 1º de junho, ela vai até o dia 30 de novembro desse ano, tá? E nós temos várias outras chamadas já agendadas no próprio site da CAPES, vocês podem ver, tá? E vocês podem ir se organizando para poder fazer a aplicação, tá? Os documentos requeridos são os mesmos que são solicitados pela Fundação Alexander von Humboldt. Vocês vão ter aí expert reviewers que vão dar informações sobre vocês, né? Vocês vão precisar, vocês serão avaliados por comitês, né? Geralmente a gente tem um comitê que é misto, tanto por pesquisadores do Brasil quanto pesquisadores da Alemanha, e por volta de 5 meses você tem aí o período, né, da execução de todo esse procedimento, tá? Se vocês quiserem mais informações, vocês podem entrar tanto no site da Alexander von Humboldt Foundation, quanto no site da CAPES. Bom, aqui eu trouxe para vocês algumas informações, né, durante o período que você vai para a Alemanha, o que você tem de recursos, né, que eles fornecem a vocês. Então, a primeira coisa é um auxílio mensal, né, que eles vão oferecer para você ficar lá. Atualmente, se eu não estiver enganada, são 2.600 euros para um pesquisador jovem e 3.100 para um pesquisador experiente, tá? Você tem a oportunidade, se você não souber alemão, eles pagam o curso de línguas, eu fiz, porque quando eu fui para a Alemanha, eu não imaginava que eu fosse para a Alemanha, então eu nunca fiz um curso de alemão, e daí eu fiquei 4 meses, antes de começar o meu pós-doc, fazendo um curso de alemão intensivo. E eu digo que é extremamente importante, não exatamente para que vocês cheguem no laboratório e trabalhem, né, no seu dia a dia, mas eu digo para que vocês tenham uma vivência cultural, né, e que vocês consigam fazer outras coisas fora do laboratório, né, com maior facilidade, em termos também de conhecer pessoas, né, de interagir melhor, tá? Então, eu fortemente sugiro que vocês pensem em fazer o curso de línguas, que é totalmente pago. E durante o período que vocês fazem curso de língua, eles dão um tipo de pocket money que você consegue pagar todas as suas despesas. Na minha época, eu pude escolher se eu queria ficar morando num apartamento sozinha ou se eu queria ficar numa casa de uma família.
eu preferi ficar na casa de uma família porque eu queria interagir e melhorar o meu alemão mais rapidamente, né? Então, foi muito bom, tá? Então, eu fiquei completamente, eu lembro que eu queria já começar a ir para o laboratório, o meu supervisor falou, Mônica, faz o curso de alemão, depois você vem para cá. Eu acabei ficando no meio termo, eu consegui ir alguns dias para um instituto de pesquisa, trabalhar, mas eu fiquei grande parte do meu tempo realmente me dedicando ao aprendizado na língua alemã. Tá? Hoje em dia eu falo alemão, né? Obviamente eu continuo sempre aprendendo, mas hoje em dia eu consigo me expressar muito bem, né? A gente tem o Travel Lump Sum, que é um dinheiro também que a gente precisa, porque às vezes você precisa de um calção, por exemplo, para alugar um apartamento, então eles te dão esse dinheiro para que você consiga ter esse ponto de início, né, na Alemanha. Se você vai com a sua família, eles também te dão auxílio em relação a isso. Eu não mencionei anteriormente, mas se você está grávida, vai ter filho, ou tem filho, isso tudo é levado em consideração durante a sua aplicação e também durante o período que você estiver na Alemanha, tá? A fundação, ela tem um olhar muito bonito em relação a todas essas particularidades e ela dá um suporte tremendo, porque ela vê, né, como de grande importância você ter mulheres podendo aplicar sem ter restrições em relação a, por exemplo, acabou de ter filho, ou passou do prazo porque teve filho, então eles levam tudo isso em consideração. Então é muito bom, e eu lembro que quando eu estava na Alemanha ainda, eles fizeram até uma entrevista com uma colega, né, mulher, que trabalhava numa área bastante, digamos assim, dura, né, era uma ciência dura, e ela falou, né, em relação a essas diferenças. Então, o ponto que eu quero chegar é que eles conseguem ouvir bastante, né, o que é trazido até eles, e eles tentam melhorar sempre os programas, né, para tentar atender a todos. Tá? Então, isso eu acho bastante legal. Eles são sempre muito acessíveis e eles tentam sempre ajustar, né, o modo como acontece, né, o programa, para que eles consigam atender o máximo de pessoas possíveis, independente, né, se elas são solteiras, são casadas, estão chegando com filhos, estão para ter filhos, então isso é bastante legal, tá? A gente tem um programa que é bastante interessante, né, que quando você vai para o laboratório do pesquisador, o pesquisador também, o laboratório dele também recebe um auxílio, né? Então, esse auxílio, claro, o laboratório ele pode gastar como ele quiser, mas geralmente eles utilizam ou para pagar uma secretária, para te dar uma assistência, ou então para comprar alguma coisa que seja necessária para o desenvolvimento do seu projeto, né? Então, eles dão por volta de 800 euros mensais para o laboratório, né? Depende um pouco da área, se são humanas ou não, tá? Mas aí a gente, no meu caso, que eu sou da área de ciências da vida, é por volta de 800 euros, tá? A gente tem várias atividades, então, quando eu cheguei na Alemanha, a primeira atividade que eu fiz foi fazer um tour, né? Não foi um tour, foi tipo uma rede de contato, né? Então, eu fui para Münster, que é uma cidade na Alemanha, e lá eu me encontrei com vários outros Humboldtianos que tinham acabado de chegar também, e foi muito legal, obviamente, que nós acabamos de chegar. Eu falava somente inglês, né? Então, todos nós nos comunicávamos em inglês, e foi super legal. Então, foi o primeiro contato com outros Humboldtianos foi durante esse evento. Nós temos um tour de estudo, que são 18 dias que a gente fica viajando pela Alemanha. Infelizmente, eu nunca consegui fazer esse tour. Eles sempre falam, Mônica, quando você vier para cá, você avisa que daí você entra num tour desses. Mas eu realmente nunca consegui, mas eu tenho amigos que participaram e acharam muito legal, porque vocês visitam diferentes instituições de pesquisa e vai todo mundo junto. Então, vocês conversam com os pesquisadores e tem toda uma parte bem também social, então é bastante legal. Uma outra reunião que é bastante interessante é a reunião anual, que acontece em Berlim. Então, nessa reunião que eu percebi o grande prestígio que tinha a Fundação Alexander von Humboldt, porque nós somos convidados para ir até a casa do presidente da Alemanha, né? Eu já tive eventos
onde a Angela Merkel, né, a ex-chanceler da Alemanha, estava participando como speaker no evento, né? E depois a gente faz um passeio, né, pelos rios em Berlim. Então é um evento bastante legal, ele é anual, né? Eu participei já de vários, eu já inclusive dei palestra em um deles. Foi em 2000, foi antes da pandemia, foi em 2019, e depois em 2000, presencial, né? E depois em 2020 eu participei de uma mesa dentro desse annual meeting, né? Então é um evento muito grande que acontece na Alemanha. A gente vai lá para o jardim do Castelo de Bellevue, que é onde mora o presidente da Alemanha, e a gente tem lá, ele tem ele dá algumas palavras em relação à pesquisa, né? A área de ciência e tecnologia, fala sobre os Humboldtianos que estão na Alemanha, né? É bem legal o evento, né? E depois a gente tem essa parte de confraternização também, e a gente fica lá no jardim da casa do presidente, e depois a gente faz um passeio de barco, né? Aí tem o almoço, né? Então é muito legal. Eu sempre gosto de participar do... Nem sempre nós somos convidados, porque são muitos Humboldtianos, né? Como eu mostrei, uma rede de 30 mil Humboldtianos. Então, somente alguns, principalmente aqueles que estão na Alemanha naquele momento, são os convidados. E eles convidam algumas outras pessoas que estão fora também. Além disso, nós temos todo um conjunto de auxílios após terminar o período que você está na Alemanha, né? Então, você tem o Alumni Sponsorship. Dentre eles, você tem, por exemplo, você pode comprar equipamentos, né? Eu já usei quase todos. Os equipamentos eu ainda não comprei, mas eu já usei o Return Fellowship, que eu ganhei 6.500 euros, quando eu retornei para o Brasil, para poder iniciar o meu grupo de pesquisa. Para mim foi muito bom, porque eu comprei geladeira, eu comprei várias coisas, computador, várias coisas para iniciar, né, a pesquisa. No meu caso, eu já tinha minha posição como professora, mas tem pessoas que voltam e ainda não têm a posição, né, no Brasil, e daí ou elas ficam na Alemanha, né, dependendo, né, no meu caso, como não era uma cooperação com a CAPES, eu não tinha essa questão de retornar ao Brasil, mas muitas pessoas retornavam, e é bom você ter esse auxílio da própria fundação. Um outro auxílio que é bastante interessante é de participação de eventos na Alemanha. Então, às vezes tem um congresso na Alemanha, eu escrevo para a fundação, né, e eles me fornecem o auxílio para que eu viaje para a Alemanha. Eles pagam o evento, pagam tudo para que eu vá para esse congresso, né, esse evento na Alemanha, né. Um outro é que eu posso trazer um pesquisador da Alemanha para passar um tempo no meu laboratório, tudo pago também pela Fundação Alexander von Humboldt. E tem outro auxílio que é bastante legal, esse eu também ainda não apliquei, que é para formar uma rede de contatos, né? Então, você pode convidar pesquisadores na Alemanha para fazer uma rede, eles dão 55.000 euros, né? Você pode ter essa rede formada por 3 anos, e isso permite que você utilize essa verba, né, de 55.000 euros em mobilidade, e também para comprar equipamentos e material de consumo. Então, é muito bom, é um auxílio que é justamente para criar, fortalecer as redes de contato entre pesquisadores no Brasil e na Alemanha. Então, são muitas oportunidades, né? Equipamentos, a gente tem uma verba de 20.000 euros para comprar equipamentos, né? E tem uma verba também para comprar livros. Então, a gente tem, assim, diferentes auxílios, e isso é para a vida toda. Então, por exemplo, às vezes eu quero ir para a Alemanha, né? Eu trabalho aqui na ressonância magnética nuclear, trabalhando com a parte de biomoléculas e ressonância de sólidos. Eu sou o único grupo, né, que tem aqui no Brasil. Então, para mim é muito interessante ir para a Alemanha e poder trocar experiências com pesquisadores de lá. E, por exemplo, ano passado eu fiquei 3 meses na Alemanha com esse auxílio da Fundação Alexander von Humboldt, né? Então, isso é bastante legal, porque você consegue, a todo momento, fazer as solicitações em relação aos auxílios. Eu ganhei também em 2021, durante a pandemia, eles me convidaram para participar de um projeto
onde era um projeto totalmente digital. Então, a ideia era que eu conversasse com o meu colaborador online, né, e nós pudéssemos auxiliar o projeto, né, em conjunto, usando a ferramenta online. Nós fizemos, e evoluiu bastante o nosso projeto, e depois eu fui para a Alemanha para fazer outras partes mais experimentais. E o bom é que isso também amplia para os seus estudantes, né? Então, por exemplo, esse de network, eu posso mandar também estudantes para a Alemanha, né? Quando eu era embaixador, eu inclusive ganhei um auxílio em que eu pude levar um estudante comigo, né? Então, eu recebi o auxílio e um estudante também recebeu um auxílio. Então, isso é bastante legal, porque eles ampliam realmente as possibilidades. Aí tem uma pergunta que geralmente as pessoas me faziam muito, né, durante as minhas falas em relação aos auxílios da Fundação, que é como que eu encontro um host, né, um supervisor. Então, existem várias formas, você pode procurar no próprio site da Fundação Alexander von Humboldt, porque existe uma rede de contato, lá você consegue saber exatamente o instituto em que está aquele pesquisador, tá? Existe o Euraccess, que você também consegue, ele é um site alemão, que você consegue, esse aqui, né, euraccess.de, que você consegue também encontrar um host através desse site. Você pode olhar através do site do DFG, que o DFG é a maior agência de fomento à pesquisa, né, a projetos de pesquisas na Alemanha, tá? Você pode ir no portal GERIT, tá? Que você vai ter tantas informações do DFG, quanto do DAD e do HRK. Você tem aí por volta de 25 mil instituições e universidades, né? Você pode procurar por pesquisadores, você consegue ver pesquisadores que receberam auxílio e que tem vaga para aluno de doutorado, por exemplo, pós-doc, e isso é bastante legal, porque você pode entrar em contato, e obviamente, como eu falei para vocês, nós temos um clube Humboldt do Brasil, que vocês também podem entrar em contato conosco, né, e tirar dúvidas, pedir sugestões dentro da área que vocês quiserem, né, e isso eu acho que é bastante importante na hora que vocês estiverem escolhendo para onde ir. Aqui eu trouxe alguns números, só para vocês terem uma ideia, né? Então, em 2013 foi quando começou a cooperação da Humboldt com a CAPES. Não é comum a gente ter a Humboldt fazendo esse tipo de cooperação com outros países, né? Até onde eu sei, eu acho que o Brasil é o único que tem essa cooperação com a Alexander von Humboldt. E aqui vocês podem ver, né? Então, quando eu apliquei, a minha aplicação ela era no âmbito mundial, né? Hoje em dia, como eu falei, uma pessoa no Brasil só pode aplicar via CAPES, tá? Então, em 2013 nós tivemos 63 aplicações com 25 contemplados. Se vocês olharem em 2017, né, aqui eu já era embaixadora, inclusive, nós tivemos 246 aplicações com 25 contemplados. Então, vocês observem que ao longo dos anos, por causa da divulgação, maior acessibilidade à informação, as pessoas tomando conhecimento, elas começaram a aplicar mais também para a Fundação Alexander von Humboldt, tá? E a gente tem aqui um número alto, relativamente alto, de também pessoas contempladas, tá bom? Aqui eu falta solicitar as informações, que isso daqui eu não tenho acesso, né? Então eu tenho que solicitar uma atualização para a Fundação Alexander von Humboldt. Mas eu trouxe esse número só para vocês verem, né, que agora, com o aumento da informação, a gente está conseguindo ter bastante aplicações, tá? E é claro, como eu falei para vocês, nós temos alguns embaixadores no Brasil. O Brasil é um país muito grande, por isso nós temos 3 embaixadores científicos, que é o professor Leonardo Martins, tá, da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, tá? Nós temos o professor Marcelo de Araújo, que ele é aqui da UFRJ, ele também é professor da UERJ, tá? Ele é da área de Direito e Filosofia. Nós temos a professora Andréia de Camargo. A professora Andréia, ela estava comigo, né? Quando eu fui para a Fundação Alexander von Humboldt, cheguei na Alemanha, ela também estava chegando na época, né? Então, hoje, nós somos amigas, né? Ela está lá na USP, ela agora é embaixadora
científico. Então, nós tentamos cobrir, né, todo o Brasil, dando suporte com os 3 embaixadores científicos, fora os próprios Humboldtianos, que são embaixadores também, né? E daí eu gostaria de entrar aqui, claro, são as informações, né, na própria Fundação Alexander von Humboldt, a Frauke Bode, que é a responsável, né, pela divisão da América Central e do Sul, tá? Aqui tem um contato dela e tem do coordenador sênior. E aqui, sempre que vocês estiverem necessitando de alguma informação da Fundação, é só escrever para o info@averra, na verdade, avh.de, tá? E é muito interessante, porque eu lembro que na época que eu fazia muitas palestras, as pessoas me perguntavam assim, mas como é que eu vou saber se meu currículo está bom? Daí eles permitiam que você encaminhasse o currículo para que eles pudessem dar uma olhada e tal, tá? Então é sempre importante consultar também, caso você tenha dúvida. E tem também no Twitter, tem no YouTube, tá? Então vocês podem aí ter acesso à própria Fundação Alexander von Humboldt pelos canais oficiais, tá? E daí eu vou falar um pouquinho sobre sobre o DAAD, tá? Que é uma agência de intercâmbio acadêmico da Alemanha, é a maior agência de intercâmbio acadêmico da Alemanha, tá? De vez em quando eles fazem DAD de portas abertas. O DAD ele fica, para quem não sabe, ali em Botafogo, pertinho do shopping, Botafogo Pré-Shopping, tá? Então é só participar desses eventos. Eu trouxe alguns só, né, que eu escrevi para a vice-diretora, perguntando assim, quais seriam os auxílios interessantes para eu mencionar, né? Então, ela mencionou alguns, eu não sei quais são todas as áreas dos que estão participando dessa fala, né? Mas eu trouxe aqui o Helmut Schmidt, é um programa, né, de políticas públicas e de governança, tá? Então, está aberto, eu trouxe só os que estão abertos, praticamente, tá? Para quem quiser aplicar. E daqui fica uma dica, né? Bastante interessante esse programa, né? Envolvendo aí o grau de mestrado. Existe o programa de pós-graduação EPUS, né? Existem mais de 39 áreas aí que vocês podem estar observando. A minha sugestão é que vocês entrem, né, no site para conhecer um pouquinho melhor o programa. Ele tem um suporte do Ministério da Economia, né, cooperando no auxílio que está sendo utilizado nesse programa. Tá? Existe para professores, por exemplo, né, está aberto, o edital 9, teve agora uma extensão do prazo, o Probral, eu já tive alguns professores entrando em contato comigo para saber como é que faz. Então, a gente tem uma aplicação que é feita aqui para CAPES, pelo pesquisador brasileiro, e uma outra aplicação exata, similar à que está sendo aplicada na CAPES, que é feita pelo lado alemão, mas ele faz pelo DAD da Alemanha, né? Então, esse auxílio bastante interessante, aqui a gente tem algumas, o que é financiado, né? Então, por exemplo, você tem tanto de áreas para pesquisadores e docentes, né? Aí você tem de 6 a 9 missões, né, durante a vigência daquele auxílio. Você tem também doutorado de sanduíche, pós-doc, que é bastante legal. Durante meu tempo na Alemanha, eu tive contato com vários pesquisadores que haviam ido para a Alemanha utilizando esse auxílio do Probral, tá? Então, é um auxílio que visa a mobilidade. Com o recurso também pode-se comprar material de consumo, tá? Então, é um auxílio bastante legal. Então, esse auxílio é justamente para fortalecer redes de cooperações. Então, são vários grupos brasileiros que podem cooperar junto com grupos na Alemanha, tá? E daí vocês conseguem fazer tanto mobilidade do Brasil para a Alemanha, quanto da Alemanha para o Brasil, tá? Eu só vou falar alguns antes de finalizar a palestra, né? Então, existem também, a gente utiliza bastante aqui no Instituto de Bioquímica Médica, né? Tem uma vez que eu conversei com a professora Carla Policarpo sobre alguns auxílios, existe o auxílio RISE. O auxílio RISE é um auxílio que os docentes eles podem aplicar
e eles podem falar quantas vagas eles querem disponibilizar no seu laboratório para estudantes na Alemanha. E daí isso é distribuído nas universidades, os estudantes interessados aplicam e o DAD, ele paga, né, a vinda do estudante aqui para o Brasil. Então, nós temos alguns estudantes, né, vindo para o Instituto de Bioquímica Médica, e eu acho que é uma excelente oportunidade. Na graduação, né, também tem oportunidades, também para estudantes de mestrado, né, existe o Vinta-Kurs. O Vinta-Kurs você aplica geralmente em agosto, e você viaja para a Alemanha no início do ano. E você tem que ter um nível de proficiência na língua alemã elevado, né? O nível, se eu não me engano, é B2. E você fica numa universidade, então você fica um mês na Alemanha aprendendo alemão, né? Aprendendo mais a parte cultural alemã. Eu conheci algumas pessoas que foram e elas gostaram bastante, tá? Em relação à graduação também, os docentes eles podem aplicar para poder ir com um grupo de alunos para a Alemanha, para conhecer, no mínimo, 2 universidades, tá? Então, é tudo pago também pelo DAD, vai o professor, mais os estudantes para a Alemanha, e podem fazer algumas visitas em algumas instituições alemãs, tá? O DAD também dá suporte a doutorado sanduíche, doutorado pleno, tá? Vão abrir em breve as inscrições, então vocês têm que ficar sempre atentos, né, às informações no site, no Twitter, né, em todas as fontes de informações do DAD. E justamente foi requerido, né, que eu colocasse essa informação, né, todas as quartas-feiras existe um atendimento online do DAD, onde vocês podem tirar dúvida, né? Então, aqui eu coloquei para vocês o site, né, para que vocês consigam ter informações e que vocês possam, então, tirar as dúvidas que venham a ter durante esse período, tá bom? Eu acho que eu fico por aqui, Patrícia, porque daí a gente tem mais tempo também para a gente poder tirar dúvidas e conversar, e eu posso falar um pouquinho mais de alguma coisa específica em relação às minhas experiências na Alemanha. Obrigada a todos. Muito obrigada, Mônica. Muito legal essa tua apresentação. Queria até, na verdade, comentar que o ano passado a gente aqui no laboratório recebeu 2 alunas da Alemanha por esse intercâmbio RISE do DAD, né? O Gustavo recebeu uma, eu recebi outra, que vieram, alunas de graduação, uma passou um mês, a outra passou quase 2 aqui no laboratório, e foi uma experiência muito legal. Mentira, isso foi 2000 e... Não, foi ano passado que elas vieram, aí a gente, porque a submissão é no final do ano. E aí agora o Gustavo, a gente submeteu de novo no final do ano, o Gustavo vai receber talvez uma, e eu dessa vez não recebi nenhuma, mas é muito legal, assim, é muito interessante, sem falar, trazer, assim, claro, para o aluno de lá, mas aqui, tipo, integrar a cultura, enfim, isso é muito legal, né? Exatamente. Eu estava ajudando recentemente um docente do nosso instituto, que está vindo também. Eu acho que ela já deve ter chegado, a estudante, né? E eu estou vendo crescer esse número, né? Eu acho que é super importante, porque, no geral, a gente sempre ouve alguém indo, né? E não as pessoas vindo. Exatamente. E a gente tem, por exemplo, aqui mesmo, eu posso citar o próprio Senabio, né? Ele é o maior centro de ressonância magnética nuclear do hemisfério sul, né? Se você olha a infraestrutura que a gente tem aqui, tem muitos equipamentos que a gente não encontra, né, em muitos países e lugares que a gente tem pesquisa também de excelência, né? Então, a gente tem também uma infraestrutura muito boa para receber, né? E sem falar que nós temos na nossa universidade pesquisadores de alto nível, né, de excelência. Então, eu acho que é sempre bom também criar esse intercâmbio, porque o estudante, quando ele volta, né, para a sua universidade, ele comenta, né? Olha, eu tive acesso a isso, foi muito legal, aprendi. Então, acho que assim a gente faz, né? A gente consegue divulgar um pouco mais também sobre a nossa universidade, mostrando que aqui a Às gente também vezes faz uma pesquisa de excelência. Às vezes a gente não dá bola, né? Não sabe o potencial que tem aqui, se preocupa sempre achando que lá fora é melhor, quando na verdade aqui a gente também tem muita coisa boa, né? Exatamente. Perguntas, pessoal?
Eu já fiquei, depois eu vou te fazer um monte de pergunta, que é interessada em várias coisas. Não, tá ótimo. Vocês, claro, também podem bater aqui na minha porta, escrever. Eu sempre tento responder, e como eu tenho muito contato com os representantes, né, das universidades e também do DAD e da Alexander von Humboldt, para mim é relativamente tranquilo conseguir as informações com uma certa Uhum, agilidade. E a gente também, eu vou aproveitar aqui, Patrícia, a gente está organizando, né, um evento também na UFRJ, trazendo as universidades na Alemanha, trazendo também os que interessante. representantes para que eles apresentem essas oportunidades, porque eu estou falando somente de duas possíveis fontes de auxílio, mas muitas vezes a própria universidade, o próprio Max Planck, por exemplo, oferecem recursos para que os estudantes possam fazer mobilidade. E a universidade, isso é muito interessante, né? Nós recebemos, durante a pandemia, inclusive, bolsas de estudos para a Freie Universität Berlin, por exemplo, e eu lembro que nós abrimos as inscrições por um período muito curto, tipo dias, 2, 3 dias. E o processo não era tão trivial, porque o aluno precisava fazer um vídeo de 2, 3 minutos, falando por que ele gostaria de ir para a Alemanha, e ele tinha que fazer em inglês ou em alemão, né? E eu lembro que nós tivemos assim 300 vídeos Uau, para ver, e isso foi em 2, 3 dias, realmente. E os vídeos eram de excelente qualidade. Os alunos, as aplicações eram fantásticas. Então, isso mostrou, e tanto é que no ano seguinte, a própria universidade em Berlim mandou mais uma. Ela viu que os alunos eram tão bons que eles mandaram mais uma bolsa, né? que Então, legal. é bastante legal. Então, a gente vê também que os estudantes estão interessados, né? E a nossa ideia é sempre promover, tentar criar um calendário dentro da universidade, onde a gente possa sempre apresentar com uma certa antecedência as oportunidades para os estudantes, para que eles consigam se preparar para poder aplicar para o auxílio e terem sucesso na aplicação, né? Que legal. Ah, quando tiver já datas ou coisa assim, se quiser, ajuda a divulgar. Ah, perfeito. Obrigada, Patrícia. Aí eu vou dar também para a Carla, né, Policarpo, para ela colocar no nosso Uhum. site, no Senabio. Eu também sou coordenadora de Relações Internacionais do Senabio. A gente está construindo um site na parte de internacionalização, eu também vou colocar lá. E de vez em quando eu também peço para o próprio superintendente de Relações Internacionais para a gente adicionar informações na página da superintendência ou divulgando Uhum. via e-mail, né? Aí eu acesso os Uhum. vários coordenadores de áreas e a gente consegue. Mais Ninguém tem perguntas, dúvida, pessoal? Eu acho que tá todo mundo estão pensando tímidos. como ir para a Alemanha. Oi, Mônica. Tá me Olá, ouvindo? tô. Oi, parabéns, adorei a apresentação. Eu tive que dar uma saída do laboratório, tô aqui no deslocamentozinho agora, mas eu consegui assistir, hein? E fiquei muito feliz de ver nessa relação de... Também é uma certa devolução, porque os alemães aqui foram um dos que exploraram nossa biodiversidade também ao longo do tempo, né? Humboldt era um naturalista que ajudou, contribuiu muito para o conhecimento da nossa biodiversidade. Eu sou da área de produtos naturais, de plantas medicinais, produtos naturais, e o Humboldt sempre foi uma referência. Algumas plantas que eu trabalho foram identificadas por ele, catalogadas. Então, é muito legal ver essa troca, né, nessa internacionalização e essas oportunidades aí, né? Parabéns. Gostei muito de ver, aprendi bastante. Ah, obrigada. É claro que assim, na UFRJ a gente também está tentando fazer, eu estou trazendo a parte bem da Alemanha, né, por causa desses meus contatos, mas a gente também está pensando em vários outros países, né, para que os nossos estudantes eles tenham acesso amplo, que a gente consiga cada vez mais ampliar a internacionalização, né. Tanto é que hoje em dia a gente tem inclusive o código, né, de internacionalização para as disciplinas. Isso foi um grande avanço, né? E é bastante importante
a gente cada vez mais incentivar, né? Porque eu vejo, às vezes, as pessoas falando, mas você motiva o estudante para sair e está perdendo um estudante. Eu não enxergo dessa forma. Eu acho que é importante, e muitos estudantes vão chegar lá fora e vão falar assim, poxa, eu tinha isso no Brasil, eu vi isso no Brasil, igual isso aconteceu comigo, né? E eu cheguei assim, nossa, mas um estudante de iniciação científica, ele apresenta tão bem quanto esse estudante que já está na pós-graduação. Então, é aí que você começa a ver, né, o quão bom é o ensino, né, que a gente tem aqui no Brasil. Eu lembro que quando eu cheguei na Alemanha, eu sou biomédica, né? E a biomedicina é muito forte aqui na UFRJ. E eu aprendi, assim, uma quantidade muito ampla de assuntos, né? Então, eu conseguia dialogar com quase qualquer pessoa no meu instituto na Alemanha. E eles ficavam meio surpresos, né? Porque eu não era somente focada no que eu estava trabalhando lá, mas eu conseguia discutir assuntos diversos, né? E eu acho que isso é muito legal. A gente tem é muito comum em qualquer área aqui na UFRJ, né? Porque você tem aulas com pesquisadores, e às vezes são coisas que a gente não atenta, né? A grande é muito ímpar, né? Isso que a gente tem aqui, e tem que valorizar bastante. Com certeza, às vezes a gente não se dá conta dos grandes nomes que estão aqui do nosso lado, né? E o quanto a gente pode aprender todo dia. Exatamente. Eu, de vez em quando, se vocês passarem aqui na porta da minha sala, às vezes eles me encaminham panfletos, e daí eu deixo sempre presos, tem um escaninho, né, do lado da minha sala, e geralmente eu deixo ali. Aí vocês podem pegar, sempre que tiver uma coisa nova, é só pegar, tá? Não precisa pedir, não. O que mais, pessoal? Mais perguntas, comentários? Acho que tá todo mundo mesmo sonhando com a Alemanha agora. Mas é realmente muito bom, e para mim é sempre um prazer, assim, apresentar, porque é muito difícil você ter um auxílio assim para a vida toda, né? E É realmente, por verdade. exemplo, agora eu estou escrevendo para eles para que na verdade, ele foi meu host na Alemanha, e eu colaboro até hoje com eles, com esse grupo, e agora eu quero que ele dê uma disciplina comigo, tanto aqui no Instituto, quanto na Associação de Usuários de Ressonância Magnética Nuclear. E daí, já aproveitando a vinda dele, a gente já dá nos dois lugares, e eu acho que é bem legal. Teve um ano, durante a pandemia, eu criei uma disciplina em inglês para pós-graduação, e foi muito legal, porque essa disciplina eu chamei pessoas, pesquisadores, que, por exemplo, escreveram o programa que a gente usa para assinalamento, que ele está na França. Eu chamei a pesquisadora que desenvolveu um programa para fazer análise dos espectros, que está lá no Reino Unido. Aí eu convidei o pesquisador que está na Alemanha, que tem a importância na área de estrutura de proteínas, o pesquisador que está lá no Peru, que tem a expertise em trabalho com vírus. Aí eu fui chamando, né? E todos concordaram. Então foi bem legal. Eu acabei abrindo o curso de pós-graduação aqui na Bioquímica para várias outras pós-graduações no Brasil, e daí me pediram de fora do Brasil também para fazer. Aí eu abri para alguns alemães, para eles se inscreverem no curso, e foi bem legal, foi bem Que legal. aproveitado. É, Então, a aí você... pandemia trouxe algumas coisas, poucas, mas algumas coisas de bom, facilitou nesse contar essa conexão mundial, assim, né? Exato, e é interessante você também ter essas disciplinas em inglês, porque ajuda também os nossos estudantes a irem acostumando com a ideia, né? E é legal. Exatamente. Então, esse curso que eu estou planejando para o segundo semestre, o Hartmut, virá via a Fundação Alexander von Humboldt, e daí você vê que uma cooperação que você começa quando você vai para a Alemanha, você tem suporte para mantê-la, né, ao longo dos anos. Então, isso também é algo que vai muito do espírito do próprio Alexander von Humboldt, né, de manutenção de uma rede de contatos de excelência, né? Então, lá também na Alemanha, esse é um laboratório que é, assim, muito bom em ressonância magnética nuclear. Eles compraram agora 1,2 GHz, e existem talvez 5 no mundo. Uau,
Então, é realmente bem importante manter essas colaborações. E para o nosso instituto também é sempre Com bom, né? certeza, com certeza, com certeza. Mas, Mônica, quero te agradecer de novo pela tua disponibilidade, pela tua atenção, pela tua queridice de apresentar aqui para nós, e isso com certeza o pessoal gostou muito. E muito obrigada mesmo por ter. Uma hora dessas eu te incomodo aí para a gente conversar um pouquinho sobre Ah, é um prazer, não incomoda em isso. nada não, Patrícia. Então, Eu tá. costumo, por exemplo, tem uma pesquisadora aqui da UFRJ que ela está aplicando para o Progral, né? Aí ela me Uhum. escreveu perguntando várias coisas. Aí eu já mandei o WhatsApp para a pessoa do DAD para tentar solucionar. Então, o que eu puder fazer para ajudar, para mim é sempre um prazer, né? Eu acho que se você tem informação ou tem uma forma de ajudar, eu acho que é o caminho, né? Eu acho que Com certeza. essa rede, ela funciona assim, né? Tá. Muito obrigada, Mônica. Muito obrigada para todo mundo que ficou aí, assistiu ao nosso seminário de hoje. Na quinta-feira que vem nós temos novamente a professora Débora Fogel vai apresentar. E tenham todos, então, um ótimo final de tarde e um bom final de semana. Beijo a Obrigada a todos. todos novamente. Um Obrigada. abraço e bom final de semana. Tchau. Tchau.